branca, amarelo, cinza ou marrom, e com a consistência de um sal, fermento ou tal. Outro indício que é importante a gente também ficar atento é quanto ao cheiro, o cheiro incomum. Um cheiro de grama recém-cortada. Você vai estar numa plataforma de metrô, que é subterrânea. Você começar a sentir esse cheiro incomum ali ao ambiente, é um indício de ameaça também. Um cheiro de amêndoa, um cheiro de alho, cebola, mostarda, frutas, peixe podre ou planta. Esses são alguns indícios, alguns odores característicos de algumas armas que tem. Algumas armas que claro que se você estiver num pátio aberto, véu é um cheiro de grama recém-cortada, é comum, a gente vê o pessoal fazendo trabalho ali. Não vai ser um indício, porque você tem que ficar atento a sempre conciliar um indício de um cheiro comum a outra situação. Por exemplo, passando mal, o pessoal ter aqueles sintomas generalizados. A gente pode pensar de forma estanque aqui, ó. Quando se fala de cheiro comum, a gente não pode pensar de forma estanque. Achar que, não, sentiu um cheiro de cânfora. Não, isso aí é uma ameaça queberiana. Não, tem que verificar outros fatores para que a gente possa ter uma ideia de uma ameaça queberiana. Está passando um pessoal que foi de futebol cheio de cânfora ali. Não, é uma arma queberiana. Não, isso está já agora eu vou ir a ter específico a ameaça química, biológica, radiológica e nuclear. Okay? As armas químicas são agentes químicos que, em sua maioria, causam efeitos imediatos no organismo. Das armas QBRN, as armas químicas são as que causam efeito imediato. Okay? Você vai estar passando ali, vai ter um sarin, um gás cloro, o efeito vai ser automático na pessoa. Okay? Praticamente automático. Né? Possui diferentes dosagens letais, isso de acordo com cada agente. Aqui na foto aqui temos um cente, né? Uma moeda americana, um cente. Aí tem a gota de uma dose letal do VX, a gota de uma dose letal do Soman, do sarin e do gás de mostarda. Okay? Então a gente vê que a dose letal ela varia bastante. Okay? E a sua entrada no organismo é através de nariz, olhos, boca ou pele. Então tem que ficar bastante atento na pessoa. Aqui é um ponto importante, porque que eu vou me ater à frente, mas vou já falar aqui. A gente tem que ficar atento quanto a essas entradas no organismo para a gente tomar alguns procedimentos iniciais. Por exemplo, se tem um agente QBRN aqui, a gente sabe que uma forma de entrada no organismo é através do nariz e pela boca. De imediato a gente vai isolar o local e fazer o quê? Vai cortar o sistema de ar-condicionado, okay? Para evitar que o gás leve o agente para outros locais. Tá? Então, já que eu falei aqui das características, eu vou falar agora dos tipos de agentes químicos, os mais comuns. Né? Temos os agentes químicos neurotóxicos, os seus agentes mais comuns é o VX, sarin e Soman. Sarin foi o que foi usado em Tóquio, tá? no ataque a Tóquio. E os seus efeitos no organismo são espasmos musculares, náuseas, pupilas dilatadas, secreções glandulares, parada respiratória e morte. Okay? Os agentes químicos neurotóxicos, eles agem nas sinapses nervosas do organismo. Então, todo o nosso corpo, tudo que ele faz, ele age através das sinapses nervosas. E o agente neurotóxico, ele influi diretamente nisso aí. Okay? Outro agente químico bastante comum é o tóxico do sangue. No caso, um exemplo é o ácido cianídrico. O ácido cianídrico no evento em Tóquio também foi encontrado. Também foi encontrado um pacote com uma quantidade de ácido cianídrico pequena, mas capaz de causar um dano a mais de 100 mil pessoas. Foi levantado na ocasião. E por sorte não foi
não conseguiu ser acionada essa arma aí. Os seus efeitos no organismo são pele azulada, respiração curta, sufocação, espasmos musculares, para trás, parada respiratória e morte. O tóxico do sangue, ele age na corrente sanguínea, ele impede que o corpo faça a transição do oxigênio para as células, ok? Para as células e para os músculos e por aí vai. Então, a pessoa morre em virtude disso. Por isso que aqui um dos efeitos é a respiração curta. Quando a gente está fazendo uma atividade física, pessoal aí que é até preparador sabe, né? Quando a gente está numa corrida, a gente começa a ficar mais ofegante. Por quê? Porque falta oxigênio no músculo, né? Então, um dos efeitos do agente tóxico do sangue, dos hematóxicos, é justamente isso aí. Por isso que causa respiração curta, espasmos musculares, parada respiratória e final. Outro agente químico bem comum é o vesicante. Ele não é um agente químico letal, mas ele pode causar morte, tá? Temos como exemplo clássico a mostarda destilada e os seus efeitos são vermelhidão na pele, formação de bolhas, coceira, ardor excessivo na pele, possível para respiratório e morte. Possível por quê? Porque ele só vai causar morte se o agente entrar nas vias aéreas ali, entrar no pulmão e vai causar um edema ali, vai causar morte do cidadão. Mas ele não é feito para causar morte, mas pode causar de acordo com a dose e o contato da pessoa. Agente sufocante, temos como exemplo clássico o cloro e o glicogênio, e seus efeitos são tosse excessiva, perda da voz, sufocação, aperto excessivo no peito e edema pulmonar. Outros agentes químicos que a gente pode se deparar aí são os MIT, né, que é os materiais industriais tóxicos. São aqueles agentes tóxicos usados largamente nas indústrias químicas aí que a gente encontra. Por exemplo, cloro, amônia, esse tipo de agente aí. E eles são próximos de grandes concentrações urbanas, já que são amplamente usadas pelas indústrias químicas em geral. São precursores para agentes químicos apresentados e são de fácil obtenção por pessoas em geral. Aqueles outros que eu citei antes são agentes químicos de guerra convencional, né? Que são fabricados para serem empregados em guerra. Esses aqui são que a gente usa normalmente nas indústrias civis, que podem ser usados com essa intenção, né? Okay? Agentes biológicos agora. Características gerais. Causam efeitos retardados, pouca possibilidade de reação imediata das forças de segurança. Os agentes biológicos são aqueles que são de fácil disseminação e dificuldade de detecção, têm natureza epidêmica, número muito grande de debate. E os tipos de agentes biológicos são os vírus, ebola, varíola, bactérias, antrax, riquéticas, até um exemplo desse cá, e as diversas toxinas que temos aí. Hoje mesmo a gente já está com uma grave epidemia, né, da H1N1. Se o vírus da H1N1 fosse fabricado num laboratório e usado com a intenção de causar uma epidemia, esse vírus seria um agente biológico voltado para a guerra. Okay? Então a gente tem que ficar bem atento quanto a isso aí. As formas de disseminação desse agente biológico pode ser alimento, bebida, agente natural, isso aqui a gente conhece bem, né? Está sofrendo para combater ele, o mosquito Aedes. Outra forma de disseminação comum seria o espargimento ou outro. O espargimento aqui foi plotado na Europa ano passado por um grupo terrorista que tinha a intenção de fazer um espargimento aéreo de ricina. Ricina é uma toxina extraída da semente
mamona, e é uma toxina altamente letal, uma vez que 23 microgramas dessa toxina é capaz de matar uma pessoa. Então a intenção desse grupo era, tinha uma quantidade específica ali, ele ia espargir isso numa área e causar a morte de várias pessoas ali. Outras formas de disseminação. Temos aqui o sistema de ar-condicionado. A gente passando ontem, Frederico, na estação ali da Consolação, a gente estava vendo ali o sistema de ar-condicionado. Se uma pessoa joga um agente biológico ali, dá exemplo de um antrax, no sistema de ar-condicionado ali, ele vai disseminar ali por baixo da área e vai infectar bastante gente. Okay? E a entrada do agente biológico no organismo é igual ao anterior, né? Olhos, nariz, boca. Ameaça radiológica. São os agentes radiológicos que causam efeitos moderadamente retardados. Tá? São de fácil detecção, só que tem que ter um equipamento especial para isso, e causam um grande efeito psicológico. As principais armas radiológicas, elas são empregadas na forma de um dispositivo de exposição radiológica, ou seja, é uma fonte de radiação específica, você deixa ela aberta num local, ela vai expor a todos que estão presentes ali a uma dose de radiação. Ou um dispositivo de dispersão radiológica, a bomba suja. Quando você bota um explosivo, um agente radiológico, e ele causa ali que devido à sua explosão, ele consegue espargir o agente em uma área bem vasta. Okay? O incidente de Goiânia, que aconteceu em 87, em Goiânia, era um pó bastante intenso, bastante radioativo. Eram 23 gramas de cloreto de potássio. Era um material que é usado no hospital comum. Era césio, desculpa. Cloreto de césio, né? Então, era uma máquina que fazia ultrassom, se não me engano. Aí estava largado lá, fechou o laboratório, um pessoal passou aquilo ali, viu que tinha chumbo e que ele poderia usar o chumbo para vender. Começou a abrir lá a máquina e viu que tinha um pó que brilhava no escuro. O cara achou aquilo interessante, não sabia, né? Levou para casa e dali começou a irradiar todo mundo que estava próximo. Alguns pegavam o pó, passavam no rosto, ficavam brincando, brilhava no escuro. Acabou que deu um dano bem grande ali a todos os envolvidos. Então, e qual é a ação de um agente radiológico? Ele pode ser exposição, basta estar a fonte aqui na sala, todo mundo que está em volta basta ser exposto ao agente, okay? Ou pode ser uma contaminação. Uma contaminação é quando há o contato do agente radiológico na nossa pele. E ela pode ser de forma externa, quando é externa ao corpo, ou de forma interna. Okay? É importante a gente ter essa noção, porque a gente vai estar numa plataforma do metrô. A gente percebeu ali que é um material estranho e que várias pessoas estão passando mal. Há aquela suspeita que pode ser um agente radiológico. A gente não deve tocar nunca no material, ok? Aí a gente não vai estar contaminado, a gente vai estar sendo exposto ao agente. Okay? Aí, para que a nossa exposição seja a mínima possível, a gente tem que buscar a segurança radiológica, que é o quê? É a gente ficar o menor tempo possível próximo do agente,
ok? A gente deve buscar se afastar do agente e buscar uma proteção. A gente deve primeiro isolar o agente. Vamos dar um exemplo, estamos aqui na sala, tem um agente. A gente vai procurar isolar ele, vai sair da sala, ok? Vai evitar ficar próximo dele, se for o caso, e se for o caso de ficar próximo dele, tem que ficar o menor tempo possível, entendeu? E se houver uma contaminação, a gente vai fazer a descontaminação, que é a gente tirar o agente em contato com a pele, ou fazer um tratamento médico se houver uma contaminação interna. Foi o caso de a filha do dono do ferro velho, ela pegou o pó, passou na boca, acabou que gerou nela uma contaminação interna. E aí foi só tratar a coitada lá e ela acabou falecendo. Okay? E todos os outros que tiveram contato, ficaram passando na pele, passando no rosto, tiveram um dano físico devido à radiação, mas todos tiveram que ser descontaminados. Tá? E a ameaça nuclear. A diferença de ameaça nuclear para uma ameaça radiológica é que a ameaça nuclear ela é oriunda de uma fissão ou fusão nuclear, ou seja, uma bomba atômica. Okay? E uma ameaça radiológica é qualquer agente que emita radiação. A diferença básica é essa aí. As armas nucleares elas causam efeitos devastadores, causam efeitos imediatos, que é o calor térmico, onda de choque, radiação, emissão de radiação X e nêutrons, e tem efeitos retardados, que é a precipitação radioativa. Após a explosão de uma bomba, a gente tem um efeito, tem o calor, né? A onda de choque positiva, onda de choque negativa, né? E após isso forma aquela nuvem, né? Aquele cogumelo, que a gente está acostumado a ver. Aqui há bastante agente radiológico. Então, após o efeito da bomba, tem o efeito retardado da precipitação radioativa. Okay? Características gerais ainda. Elas são facilmente detectáveis com equipamentos especiais, mas, porém, após a explosão nuclear, as ações contra a ameaça ali, elas são limitadas. É mais a gente tentar se proteger daqueles efeitos que eu já falei. Agora eu vou tentar ser breve aqui, mas passar aqui a parte que eu acho mais importante. Os procedimentos que a gente tem que ter se deparou com algum agente de VRM. Procedimento para agentes químicos. Se você percebe um cheiro comum, aqueles que eu citei dos indícios ali, né? Primeiramente, se sim, você sai do local e descreva o cheiro da melhor forma que puder. Se você não tem certeza do cheiro comum, você não deve voltar para o local para tentar sentir o cheiro novamente. Okay? Se for um líquido, mesma coisa. Se percebeu ali, sai do local, vê se o líquido está dentro ou fora de algum recipiente. Se não tiver certeza disso, você não deve voltar à presença do líquido ali. Esse foi um erro grave que aconteceu em Tóquio. O pessoal viu lá os terroristas do local. Eles tinham uma bolsa envolvida num jornal. Eles deixaram no terminal. Eles tinham um guarda-chuva que eles deram vários furos e saíram. Okay? E aí começou a ter o agente. Começou a evaporar, começou a haver o gás tóxico ali. Okay? O pessoal da estação, mesmo vendo a situação que estava ocorrendo ali, eles tentaram conter o material. Eles foram lá, puseram uma luvinha plástica e foram lá mexer no agente, tá, ok? Todos que tivessem contato vieram a falecer. Então é importante a gente ficar atento a isso aqui. Se você percebeu um indício de uma arma química, você tem que, primeiramente, isolar o local, tem que sair do local. Okay?
evitar ficar o máximo de tempo exposto ao agente ali. Então, ao sair do local, espere pelo atendimento de emergência. Se possível, ande contra o vento e para lugares mais altos. E se o material estiver dentro de um edifício, vá para o lado de fora e se afaste. Okay? É importantíssimo isso aqui, ó. Se for numa plataforma, numa sala, então você deve sair daquele ambiente para evitar ficar exposto ao agente ali. E nunca tente limpar um líquido desconhecido. Deixe no local que você o encontrou. Esse foi o erro crucial do atentado em Tóquio. O pessoal tentou conter o agente ali sem estar com o material necessário para isso. Para que no caso em Tóquio, o que a equipe de segurança tinha que fazer, tinha que pôr uma roupa especial com um agente especial para ir lá conter o agente. E não da forma como o pessoal fez. Ao sair do local ainda, se você sentir que está com alguma substância estranha na sua pele ou roupas, você deve remover a sua roupa e lavar o corpo com bastante água e sabão. E evite contato com outras pessoas. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de descontaminação, tá, ok? É o que a gente, eu, o Pedro e a Joyce, a gente ralou para pôr na cabeça do pessoal isso aí, né? Pois, se você estiver contaminado, você tem que, primeiramente, tem que se descontaminar. E para isso você tem que realmente vai tirar toda a sua roupa, vai ficar desnudo, vai ficar pelado mesmo, e aí vai lavar o corpo com água e sabão. A nossa dificuldade era isso. Era a gente montar uma estrutura que fosse capaz de fazer a descontaminação de um número grande de pessoas. E é em cima disso que a gente está trabalhando agora para procedimentos fáceis um agente biológico. Um agente biológico, a gente não vai ter o efeito do agente, né? Então, o nosso indício que há um agente biológico vai ser praticamente um pacote, né? Um pacote com um indício ali que seja. Se o pacote estiver aberto, se não tiver, você não vai abri-lo, você tem que verificar se possui manchas, se tem algum pó ou se está escrito alguma coisa. E após isso, ele deve sair de imediato. Se ele estiver aberto, aí você tem que checar e ver se está escrito alguma ameaça dentro, se existe algum material suspeito, granulado, em pó ou líquido, amarelo, amarronzado ou branco. Verificando isso, você deve sair imediatamente. Vale lembrar, a gente viu o pacote, a gente não deve perder tempo junto ao material para responder essas perguntas aqui. Ó. A gente tem que ter isso aqui já na massa do sangue. A gente vê lá, já lembra dos indícios, né, de tudo que a gente já aprendeu, chega rapidamente e sai, ok? A gente nunca deve ficar mais tempo do que o necessário. E vale aquela mesma coisa, o cara saiu, né? Viu o negócio, saiu, mas peraí, faltou uma pergunta. Não é o caso voltado, ok? Sai do jeito que está, vai com as informações que você colheu e passa a quem for conter a situação aí. Saindo do local, não deve tocar o material suspeito, nem limpá-lo, ok? Deixar o material onde você ou encontrou. Fechar portas e janelas e desligue o sistema de ar-condicionado. Isso é importantíssimo para evitar que a gente consiga atingir outro local, ok? Deve sair imediatamente do local, esperar pelo atendimento de emergência, se possível, andar contra o vento e para lugares mais altos e aconselhar os demais para sair do local. Por que é importante a gente andar contra o vento? Para que a própria ação do vento já tire o contato do agente da pele da pessoa que estiver contaminada, se for o caso.
Se você sentir que está com alguma substância estranha, mesmo procedimento, faz a descontaminação ali, ok? Deve evitar o contato com outras pessoas, para evitar de contaminar outra pessoa ali, não, às vezes não está contaminada, e aguardar o socorro. O tratamento contra um ataque biológico é bastante eficaz. Agora, procedimentos quanto a agentes radiológicos. Se for encontrado um objeto fora de um prédio, você deve procurar um abrigo no interior de uma casa ou de um prédio, de preferência ao subsolo ou ao porão, fechar as janelas e desligar o sistema de ar-condicionado e aguardar o atendimento de emergência. Por que nesse caso aqui a gente vai procurar um local fechado? Porque a própria parede, o piso, que seja, ele já serve contra uma blindagem face ao agente radiológico que está ali, ok? Eu lembro que a gente aprendia no segundo grau, né? O átomo, quando ele está em um estado de... ele está emitindo radiação, ele emite radiação alfa, beta e gama. A alfa, ela é blindada por uma folha de papel. A beta, ela é um vidro, e a gama, ela tem uma penetração maior, uma parede de concreto bem grossa, ela consegue blindar ali, ok? Então, por isso que é importante a gente ficar atento a isso aqui, ó, e procurar um abrigo fechado para a gente evitar de estar exposto ao agente radiológico. Mas se o objeto estiver dentro de um local fechado, aí a gente faz o inverso, né? A gente vai para fora do local que está o agente, vai fechar a porta, a janela, desligar o sistema de ar-condicionado, vai procurar uma saída, vai ficar fora do edifício e manter a distância e aguardar o atendimento de emergência. Outra coisa que é importante, por que eu sempre falo aqui em manter a distância? Porque quanto mais longe da fonte de radiação a gente estiver, menor vai ser a dose de radiação que a gente vai tomar. Existe um cálculo que, se eu estiver a 1 metro de uma fonte, eu vou estar recebendo uma dose de radiação específica. Vamos chutar aqui 100, ok? Se eu estiver a 2 metros, essa dose reduz a 1/4, ok? Ou seja, a dose que eu tomo ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se estiver a 1 metro 100, eu afastar para 2, eu vou tomar 1/4 da radiação ali, 25. Se eu for para 3 metros, eu vou tomar uma radiação de 1/9 da radiação ali, ok? Então é sempre importante a gente ficar atento a isso, manter a distância. Saindo do local, se você estiver contaminado, você vai fazer o processo de descontaminação, vai evitar contato com outras pessoas, para evitar que a contaminação atinja outra pessoa e aguardar pelo socorro médico. De tudo que eu falei dos procedimentos, a gente tem que guardar algumas ideias forças, algumas ideias-chave, né? Sempre a gente vai isolar a área, vai coletar informações através dos indícios que a gente já sabe, né? E vai abandonar a área. Se for o caso, vai fazer a descontaminação. Então, a todos que estiverem na ponta ali, né? Ou que estiver operando o sistema, tem que ficar muito atento quanto a isso. O erro crucial que houve em Tóquio foi justamente isso. O pessoal isolou todos que estavam na cena, mas não se atentaram a isolar 100% a área. E várias pessoas que tentaram conter o agente, eles mesmos vieram a falecer. Então a gente tem que ficar bastante atento quanto a isso aí. E informações que precisarão ser passadas. A pessoa está lá no incidente, se deparou com a situação. Ele tem que informar, né, principalmente onde ele está, que horas aconteceu, e por quanto tempo ele viu ali as pessoas passando mal, onde aconteceu, como e qual é a quantidade do objeto suspeito, qual a suspeita do agente
como é o local do atentado e outras informações complementares que seriam importantes ali para que quem for tomar a ação de conter o agente, ele sabe o que fazer. Então, a gente pode até pensar que o emprego de uma arma TVRM, ela possa estar fora da nossa realidade, né? Mas sempre há o risco, e se ocorrer, vai ser o pior cenário possível ali para a gente que é força de segurança atuar, né? Não só a gente, como você de metrô. É o que exige uma ação mais complexa, porque não envolve só Forças Armadas, envolve você de metrô, trem, que seja, envolve Corpo de Bombeiros, Forças Armadas, Defesa Civil, Secretaria de Saúde. É algo bem complexo e a gente tem que estar atento quanto a isso aí. Eu já vi que o Pedro e a Joyce já iniciou ali o processo de percepção desse tipo de ameaça, né? Já vi que tem um módulo de atualização que vocês fizeram que fala um pouco disso, é importante isso aí, mas a gente tem sempre que ficar atento e preocupado a isso, tá aqui? Agradeço a todos aí pela atenção, tá? Espero ter sido bem claro aos senhores. Fico com o meu contato aí, quem quiser tirar alguma dúvida pode mandar e-mail ou passar no telefone, pode ficar à vontade aí. Muito obrigado. Agora, as atividades foram encerradas, a gente tem tempo destinado a responder